Salve pessoal, olha a gente aqui de novo. Neste vídeo a gente selecionou 6 jogos aterrorizantes que estão prestes a lançar e que prometem levar os jogadores ao limite. Esses títulos arrepiantes combinam narrativas envolventes, gráficos impressionantes e mecânicas de jogos inovadoras para criar uma imersão assustadora. Desde temáticas de brinquedos e círculos, como fobias, depressão e alucinação. Cada jogo apresenta uma atmosfera única e desafiadora. Os jogadores terão que enfrentar seus medos mais profundos enquanto exploram ambientes sombrios, resolvem enigmas sinistros e lutam pela sobrevivência. Antes de começar, se curtir o conteúdo, deixa essa moral aí pro canal, que isso ajuda demais no nosso crescimento. Dito isso, bora lá pro vídeo e bora pra viagem aí, rapaziada. Um dos jogos dessa lista que me chamou bastante atenção foi o Carnival Hunt. É um jogo basicamente multiplayer em primeira pessoa, com uma temática artística bem diferenciada. Nele o jogador assume o papel de um caçador monstruoso, enquanto os outros jogadores interpretam coelhos assustados. O objetivo do jogo é trabalhar em equipe para escapar do caçador, ou se você for o caçador, lógico, capturar o máximo de coelho possível. O jogo oferece uma experiência de sobrevivência bem intensa, onde a estratégia principal é a cooperação, pois cada coelho tem cordas nas costas que há um tempo útil de funcionamento, a qual quando se esgota o outro amigo deve recarregá-las girando a corda novamente. No entanto, ao fazer esse movimento de carregar, tem que ter cuidado suficiente para não gerar sons que possam alertar o caçador sobre a localização dos coelhos. Uma coisa bem interessante no jogo é que há a possibilidade de se fingir de morto. Prepare-se para adentrar num circo silencioso e violento, onde o tempo para a diversão é substituído pela corrida pela sobrevivência. E lógico, o jogo tem essa temática diferenciada, utilizando brinquedos e formas animalescas mais assustadoras. Isso é um ponto muito interessante para o jogo. Um outro jogo que está sendo desenvolvido e que vem chamando bastante atenção chama-se Luto. O jogo está sendo desenvolvido para a maioria das plataformas. Estava prevista para 2022, porém houve um atraso e está para ser lançado ainda em 2023, este ano. O jogo traz bastante referência a jogos de terror psicológico e é fortemente inspirado em Silent Hill PT, o jogo não lançado de Hideo Kojima. O jogo tem uma temática muito interessante, trazendo aspectos de depressão e fobias, tais como monofobia, medo de ficar sozinho, claustrofobia, medo de ambientes estreitos, agorafobia, medo associado à incapacidade de escapar, e nictofobia, medo de escuro. Tive a oportunidade de jogar a demo, e os aspectos e ambientação do jogo realmente são muito interessantes. O movimento da criatura como fantasma clássico também traz um aspecto muito sombrio e de mistério, além do movimento e a boa representação da física, que realmente traz aspectos interessantes e, por fim, o jogo leva a entender que o personagem perdeu alguém querido, ou algumas pessoas, pois na demo existem trechos no plural como "eles não estão mais aqui", como se fossem uma família. Em todo caso, o personagem enfrenta esses problemas psicológicos e temos a missão de conseguir fugir deles. Então, fico no aguardo por esse título e acho que vai ser muito interessante. Um outro jogo bem aguardado pelos fãs é Alan Wake. Esse jogo se passa numa cidade chamada Bridge Falls, onde uma série de assassinatos vem ocorrendo, deixando os moradores apreensivos. No centro desses eventos está Saga Anderson, uma investigadora muito habilidosa do FBI. Ela é encarregada de desvendar os mistérios sombrios por trás desses assassinatos. Enquanto ela mergulha cada vez mais fundo na investigação, Saga se vê envolvida em algo muito maior do que imaginava. Por outro lado, temos Alan, um escritor perdido em meio a um pesadelo desde o primeiro jogo onde ele era protagonista. Embora tenha conseguido salvar o seu amor, ele decide se manter no Dark Place. À medida que as páginas da história de terror ganham vida ao redor de Saga, o caso se torna cada vez mais sinistro. O que deveria ser apenas uma investigação se transforma em um pesadelo sem fim, no qual a realidade e ficção se confundem.
Enquanto Saga luta para sobreviver e desvendar os segredos ocultos da cidade, ela se vê diante de um desafio sem volta. Em Alan Wake 2, os jogadores serão arrastados para esse mundo tenebroso, imerso em um turbilhão de suspenses e mistério. À medida que a cidade se torna um cenário macabro, a investigação de Saga se transforma em uma corrida desesperada contra o tempo. O destino da cidade e o destino de Alan estão entrelaçados, e apenas desvendando os segredos sombrios será possível escapar do pesadelo que consome a todos. Esse jogo a seguir, de Survival Horror, vem causando alvoroço na comunidade gamer. Além de ter uma temática sombria, o jogo traz uma física muito interessante, principalmente pelo desmembramento e o movimento dos fluidos como o sangue. O jogo está sendo desenvolvido por um estúdio independente chamado Team Cloud e foi anunciado em 2021. Não existe uma data oficial para o lançamento, pois o jogo vem sendo suportado pela comunidade através de assinaturas do Patreon. Porém, nesse meio tempo, o jogo mostrou alguns sinais, como gameplays e trailers que vêm mexendo com o imaginário dos fãs. Pelo pouco que sabemos, Ill é um projeto de terror FPS, onde você encontrará criaturas mutantes, provavelmente humanos contaminados por alguma doença. A história conta sobre um investigador que busca indícios sobre um vilarejo cujo tem a presença de canibais e pessoas doentias. É uma atmosfera bem assustadora, que você já pode sentir através do trailer e da paleta de cores frias. O jogo parece contar com níveis de infectados, onde a princípio os mais fracos se assemelham a um humano comum, visualmente falando, até formas deformadas mais avançadas. Vamos acompanhar novas notícias sobre este jogo. Anunciado em 2021, o jogo Slitherhead, com assinatura de Keishiro Toyama, que foi um dos criadores da série de Silent Hill e Siren, vem chamando bastante atenção no mundo dos games no gênero terror. O jogo ainda não tem uma data de estreia definida, porém também não temos muitas informações além do trailer que já foi mostrado, que retrata monstros grotescos que mudam de forma. É difícil exatamente dizer que forma Slitherhead terá em termos de jogabilidade no lançamento final. As séries como Silent Hill e Siren, tem a assinatura de Keishiro Toyama, adotaram historicamente perspectiva de terceira pessoa. No entanto, recentemente, muitos títulos mudaram para a primeira pessoa para aumentar essa imersão, como Resident Evil 7, Resident Evil Village, entre outros, tais como Ghostwire Tokyo. Portanto, será interessante ver o caminho que Slitherhead seguirá. Keishiro Toyama é o chefe do Bokeh Game Studio e o diretor criativo de Slitherhead. Além de criar Silent Hill no final dos anos 90, ele também é responsável pela série de jogos de terror Forbidden Siren, o último dos quais Siren Blood Curse, lançado em 2008. Ele foi desenvolvedor ao longo do tempo, veterano e fundou a Bokeh Game Studio. Cabeçado com esse primeiro título, Slitherhead, ele é o seu primeiro projeto, então dá para apostar que o jogo será algo bem interessante devido ao histórico de sucesso de Keishiro. Seguindo os passos da Capcom, a Konami faz seu primeiro remake de Silent Hill 2 para a nova geração. A narrativa desse jogo segue como o anterior. James, que é o protagonista, recebe uma carta de sua esposa Mary, que está enfrentando uma doença mortal. Ela disse na carta que está esperando ele num local misterioso, conhecido como Silent Hill, em português, a Colina Silenciosa. Mas a grande questão que intriga tudo isso é que Mary morreu há 3 anos antes dessa carta ser enviada. Atualmente, o jogo foi vazado com o tamanho do arquivo, e mais ou menos está em 50 GB, e que o jogo foi inspirado fortemente em Resident Evil 2. A versão original do jogo foi lançada em 2001, ou seja, mais de 20 anos. Segundo eles, a intenção é trazer todos os movimentos marcantes que tornaram Silent Hill 2 original um clássico. Mas a ideia também é modernizá-lo para a nova geração, não apenas em gráficos, mas em jogabilidade. Isso se reflete em uma das novidades na jogabilidade, como a câmera por cima do ombro, como em Resident Evil 4 Remake. Se
você gostou deste conteúdo e está animado para mais novidades sobre o mundo dos jogos, séries e filmes, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe.